Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Legendary Cast. O meu nome é Manuel Manero e eu sou o host deste podcast, que tem como grande objetivo trazer aqui pessoas que tiveram percursos ou que têm percursos de vida que possam inspirar a nossa audiência e desmontar um bocadinho do que é que essas pessoas fizeram, daquilo que elas acreditaram, de que ações é que tomaram para viverem vidas que nós consideramos vidas lendárias. E a nossa lenda de hoje é Manuel Cajuda. Epá, bem-vindo! Obrigado. Epá, mas que honra, pá! Eu sou sempre um privilegiado, né? As pessoas lá em casa devem estar a pensar assim, epá, mas esta malta às vezes dá a sensação que a gente já se conhece de longa data. Aqui não é o caso, né? Porque há aqui uma diferença de idade e também de local. Eu sou de Vila Real de Santo António. Manuel Cajuda é aqui de Olhão. Nós estamos a gravar em Faro. Mas não, é interessante perceber as coisas que nos unem, né? E eu, depois de ler o livro, que depois já vou falar mais à frente sobre esta obra-prima que o Manuel Cajuda acabou de lançar no fim de semana passado, percebi que nós temos muita coisa em comum, nomeadamente a forma de ver a vida, a forma de pensar, a família, que já lá vamos também. Mas para quem não conhece Manuel Cajuda, deixem-me só fazer aqui uma breve introdução, que pode haver aí alguém que estivesse a viver em Marte durante alguns anos e não tenha vindo ao planeta Terra. Deixem-me só dizer quem é que é Manuel Cajuda. Portanto, Manuel Cajuda foi jogador de futebol, foi treinador de futebol e neste momento é presidente do Olhanense. Mas só para perceberem uma coisa, jogou no Sambrazense, Olhanense e Farense e treinou equipas como Portimonense, Olhanense, Oltano, o Elvas, Torriense, União de Leiria, Braga, Belenenses, Marítimo, Beira-Mar, Naval, Zamalek, Vitória de Guimarães, Al-Sarjah, Chongqing, Tianjin Songjiang, exatamente, isto são nomes, pronto, que até eu são chineses. Asman Club, Beek, Terosana, Xinshan, Longfort, Académico de Viseu e Leixões. Epá, mas que vida, não é? Eu estava vivo, ia vivendo e ia ocupando o meu tempo. E eu fui mais longe e fiz uma pesquisa, uma vez que estamos, não é, com o nosso chat GPT e com a inteligência artificial também a nosso proveito, e eu fui pesquisar este nome, né, na nossa inteligência artificial e perguntei, pá, quem é que é Manuel Cajuda? E a inteligência artificial diz-me isto só. É reconhecido pela capacidade de recuperar equipas, potenciar jovens e tirar o melhor de cada plantel. Fala com a autoridade de quem viveu quase tudo no futebol e continua apaixonado pelo campo e pelo treino diário. Já não tanto, a idade já não permite. Epá, isto corresponde um bocadinho àquilo que foi o seu percurso. Corresponde, no fundo, quer dizer, primeiro, vamos ver a situação. O meu amigo diz que é um privilegiado por eu estar aqui. Vamos dividir isto por partes para ficarmos simpáticos um com o outro. Depois destes anos todos, desta panóplia de acontecimentos, portanto, o privilégio de estar aqui, vou roubar-lhe um bocado da sua parte para dividir com a minha parte, porque me sinto, e eu fico claramente satisfeito por estar aqui. Em relação à minha vida, ela é o que é. Ela é o que é. Eu não vou dizer ela o que foi, porque não quero acabar a vida agora. Ela é o que é. Talvez que eu tenha sido, eu não vou dizer nem inteligente nem esperto, mas tenha tido a intuição de perceber que tinha algumas qualidades para algumas coisas e não tinha para outras. E pensando que não queria ser treinador de futebol, nem tão pouco, embora gostasse muito de jogar futebol enquanto estudante, enquanto não profissional, como profissional já me obrigou a determinado tipo de situações. Não gostando, não gostando, não sendo o eterno apaixonado, a minha vida levou-me a isso e, de certo modo, algumas pessoas que fizeram o favor de ser, hoje eu digo, minhas amigas, indicaram-me o caminho e eu fiz o caminho no futebol e tive a intuição, não digo inteligência, porque isso vai seguramente para os ouvintes e para os espectadores ficar como um live de vaidade em relação a mim, mas tive a intuição necessária para escolher
aquilo que não era bom para mim, e nessa parte posso incluir o facto de não ter ido para os três grandes, o que seria uma honra extraordinária. Mas eu percebi que não era bom para mim e para a minha família. Talvez que eu possa dizer assim, se calhar eu percebi que não tinha competência para tal. Pronto, é assim que toda a gente fica muito satisfeito. E depois escolher dentro dos caminhos da vida aquilo que a intuição e as pessoas importantes e os amigos fizeram tudo para me ajudar. E a minha carreira tem um fator comum ano após ano. Eu não gosto de viver à conta dos outros. Eu não gosto de viver à conta dos outros. Mas eu soube sempre aproveitar o que os outros me ajudaram na minha carreira. E já há muitos anos eu dizia, quando tinha de constituir equipas técnicas, por exemplo, que me sentia privilegiado, honrado, se tivesse na minha equipa técnica gente mais inteligente do que eu. Porque se eu soubesse aproveitar o trabalho deles, necessariamente que a fotografia mais bonita era a minha, baseado no trabalho deles. Não é viver do trabalho deles, mas é saber utilizar o trabalho deles. E houve muita gente que me ajudou na carreira. Sabe que isso é um ato de sabedoria. Isso é um ato de sabedoria, é um ato de reconhecer essa questão de que nós podemos ser melhores se aproveitarmos a inteligência e as capacidades de quem perto de nós está. É um ato de sabedoria. Primeiro de humildade, reconhecer ter a humildade de reconhecer isso, e depois de sabedoria. Eu tento sempre perceber, porque eu compreendo que este podcast chega a muita gente e em diferentes fases da sua vida, em diferentes níveis, faixas etárias, etc. E eu sei que há momentos da nossa vida que nós temos algumas dúvidas no que concerne à nossa profissão, à nossa carreira, mesmo que a gente perceba que está a fazer a coisa certa e que os resultados estão a acontecer, e nomeadamente no futebol, não é? Existem carreiras no futebol que são carreiras curtas. A gente temos ali uma performance durante, se calhar, até aos 30, o Ronaldo é uma exceção, desafia todos os limites. Ainda há pouco marcou mais um gol de bicicleta que deixou o estádio todo boquiaberto. Mas a gente sabe que ali aos 30 anos as pessoas têm que começar a pensar numa outra vida para além do futebol. Salvo raras exceções daquelas pessoas que vivem e têm rendimentos que... A minha pergunta vai ao encontro desta situação, que é: houve algum momento da sua vida que percebeu que era aquilo, que era isto, que era o treino, que teve a certeza que iria viver disto para o resto da vida e que era isto que iria fazer para o resto da vida? E se sim, que momento é que foi? Foi no início? Foi a meio? Ou tinha algum plano B preparado para se o plano A não funcionasse? Bom, digamos assim, eu sempre disse e hoje mantenho algumas desiludidas com aquilo que eu digo. Eu sempre disse que era uma obra saída, principalmente a partir da altura em que a carreira chegou a um determinado patamar elogioso. E eu comecei por dizer que era uma pessoa sem ideias, porque as ideias que eu tinha não serviam de nada se eu não soubesse a realidade onde as ia implementar. Sei perfeitamente que as minhas ideias nasciam da minha realidade. Portanto, treinar em Portugal, no Algarve é uma coisa, treinar no Minho é necessariamente outra coisa diferente, treinar depois no Marítimo, nas ilhas, foi completamente diferente, saltar para o mundo árabe, onde tudo é diferente, ir para a Tailândia, para o mundo budista, continua a ser diferente, e na China, totalmente diferente. E cada realidade fez com que eu utilizasse o conhecimento que tinha, as ideias que tinha, perante a realidade. Não bastava eu chegar lá e dizer assim, a minha ideia é esta, eu vou fazer isto. Porque, naturalmente, essa ideia... E recordo-me perfeitamente, da primeira vez que cheguei a Braga, dizer à entrada de Braga, vamos ver, estava lá um ecrã publicitário, dizia que era bom viver em Braga. E eu recordo-me que parei no sinal vermelho, olhei e disse à minha esposa, vamos ver, vamos ver. E nesse dia eu decidi que o único corpo estranho que havia em Braga era eu. E eu, nesse momento, disse assim, primeiro vais aprender a ser bracarense e depois logo pensas a ter ideias. Porque chegar lá agora, o menino da província do Algarve, estou cá eu, e isto agora comigo vai ser assim,
era encontrar o fracasso. Essas ideias assentaram sempre na minha vida. Começou até pela família que tenho, pela família que tenho. A minha mulher, que ainda hoje é verdadeiramente bonita, era muito linda quando era jovem, e eu, na altura, namorava porque ela era bonita. Não percebi, na altura, a realidade depois mostrou-me outra coisa, não percebi na altura que ela pudesse ser tão influente na minha vida e tão amiga, tão gestora dos meus momentos difíceis. Porque dos fáceis é fácil de viver. E recordo-me sempre que foi sempre uh, a base de inspiração e com ela eu aprendi sempre a viver as derrotas, a viver as derrotas. Viver as vitórias era tudo muito fácil, viver as derrotas e era sempre, quando eu mais desanimava, tinha sempre um empurrão da família que depois começou por crescer com os filhos e disse, em relação à carreira, tenho que sempre dizer que a intuição fez-me ir aproveitando os momentos e que as minhas realidades moldaram as minhas ideias. Sim, Claro, tantas coisas que não foram boas na carreira, tantas horas difíceis. Repare, sim, nós estamos a sim, falar no miúdo que sou eu, que quando nasceu, a Segunda sim, Guerra Mundial tinha acabado há 7 ou 8 anos e vivia num país difícil, pobre, como Portugal ainda é, mas na altura era muito mais. Depois de ter que fazer a minha formação com uma literatura mesmo na escola, nos livros, orientadas pela doutrina fascista, e ter que sim, evoluir. Eu, quando comecei como treinador, a literatura em Portugal não existia. Eu comecei porque eu vinha da parte operacional para a parte teórica. Eu sou um prático que se teorizou e tenho orgulho em dizer isso. Eu não tinha sim, hipótese. Recordo-me que a internet em Portugal começou sensivelmente a partir dos anos 2002, 2003. O Facebook acho que começou em 2009, mais ou menos nessa altura. Não haviam as redes sociais, não haviam a comunicação, não haviam a interação de conhecimentos e de partilha. Tudo isto foi muito difícil, foi muito difícil. E hoje eu digo sempre assim, eh, quando alguém me pergunta se eventualmente jovens, mais jovens, Mister, acha que eu posso ser treinador? Eu digo, se tu continuares, se tu fores capaz de rir de ti 10 anos depois, vais ser um bom treinador. Porque eu ri de mim próprio, eu ri do meu princípio, hoje dá-me alegria perceber que quando comecei tinha zero de conhecimento, como treinador, tinha zero de conhecimento. Não tinha, e como socorri das pessoas. Recordo-me que eu queria ir para a universidade, tinha acabado as secções preparatórias aqui na escola em Faro, quis ir para o ISEF ou INEF na altura, já não me recordo bem. É o Instituto Superior de Educação Física, o ISEF. E eu não tinha dinheiro para estudar. Não. E então, quando comecei como treinador, fiz uh, um acordo comigo próprio. Já que não foste à universidade, vais ter que trazer a universidade para ti. E os meus primeiros 6, 7 anos, 5 anos, 6, 6 anos, eu escolhi sempre preparadores físicos diferentes porque era a maneira de aprender com cada um. Eles vinham-me trazer, porque eu tinha zero de conhecimento. O primeiro foi o Elísio Gouveia, que ele veio para meu adjunto e como preparador físico, e quando ele começou a trabalhar, eu comecei a perceber que não percebia nada disto. E que tinha que estudar muito, e que tinha que evoluir muito, e que tinha que me teorizar muito, se quisesse vir a ser treinador. É evidente hoje, quando vês a carreira, repare, são poucos os treinadores, e agora é muito difícil, acho que cada vez mais, com mais conhecimentos, com melhores condições de trabalho,
Hoje é muito diferente, muito difícil um treinador estar 21 anos seguidos na primeira divisão. Eu tive à volta de 21 anos, com descanso ali alguns meses que nós tive, 20 e poucos anos seguidos na primeira divisão. E para quem começou do zero do conhecimento e que hoje acho que fazem uma injustiça quando me chamam mestre, dava confusão, digo eu comecei tão mal e hoje, porque a vida foi a vida em si, o ato de respirar e de debitar o dióxido de carbono cá para fora, ensinou-me tanto, aprendi tanto. A vida deu-me amigos, a vida teve o privilégio de me dar amigos que fizeram de mim a pessoa que sou hoje, elogiado por muita gente, criticado seguramente por alguns. Claro, claro. E tem algum, isto agora para quem estiver a ver esta nossa conversa e que se calhar até está a iniciar uma carreira na área do futebol como treinador, né? Ou que está a pensar até aí, pá, se calhar ali ser treinador. Existe algum ritual? Aqui a questão, eu sei que o Manel é um homem de fé, partilhou isso connosco no lançamento, né? É cristão, homem de fé, e de certa forma às vezes que é, e disse ali uma expressão que foi muito engraçada, que tem a ver com tem pena de quem não tem fé, quem não tem crença, quem não tem nada onde Sim, se agarrar. Em sim, parte é um bocadinho isto, né? Eu sim, penso de igual forma, porque também deixa às vezes as coisas, como o meu pai dizia, muito ao sabor do vento, mas não é ao sabor do vento, para mim é ao sabor de Deus. E Deus, quando nós estamos conectados com Ele, há de nos indicar os caminhos, né? As oportunidades que às vezes vêm disfarçadas de desafios. Mas de que forma é que esta fé não só alimenta a sua vida, e se tem algum ritual antes daqueles desafios importantes, que teve de certeza, pá, centenas deles, tinha algum ritual que conectasse com a divindade, com o Espírito Santo, tem não, algo, ou não? não, não. Não, até era de certo modo, enquanto estudante, costuma-se dizer, eh, eu sou estudante, quando somos estudantes, nós somos sempre, teoricamente, do contra. Eu era não anti-fé, anticristão, não, mas era anti-igreja, anti-igreja. E lá vem a realidade. Eu fui treinar para Elvas e eu morava de um lado da cidade, como da cidade, íamos a pé na altura tomar café, eu e a minha esposa, e o calor era tanto que nós parávamos sempre numa igreja e ficávamos ali uma hora, porque era o sítio mais fresco que encontrávamos, ficávamos na igreja. E o senhor padre, que não me recordo o nome, começou a perceber-se que nós ficávamos ali bastante tempo na igreja, era fresquinho, estava ali com o calor, antes de chegarmos lá, começou a vir falar connosco e tornou-se uma amizade grande e todos os dias praticamente eu ia à igreja. Depois, quando fui para Braga, descobri que Braga tem muitas igrejas, tem 28 freguesias, tem bastantes igrejas e então, inadvertidamente, eu comecei a ver que cada vez que passava por uma igreja eu entrava e dizia assim, isto não é normal em mim, não é normal em mim. A devoção, a fé tem a ver com alguns atos da minha vida em que eu, assustado por isto ou por aquilo, terei pedido a ajuda divina, a ajuda de Deus, normalmente Nossa Senhora de Fátima. E o caso curioso é que as coisas aconteciam. Eu recordo-me de um jogo em que precisava de ganhar para ir à Europa, no Marítimo. Jogámos com o Gil Vicente, nós fizemos um golo, depois o Gil Vicente empatou e nós empatando não íamos à Europa. Eu normalmente nessa altura levava uma imagem da Nossa Senhora de Fátima sempre na mão, a fé que tinha. E em determinada altura há um penalti contra o Marítimo e o jogador do. Eu agora não me recordo se foi o primeiro ou se foi o segundo, que há dois penaltis. Primeiro, eu olho para a Nossa Senhora e disse: Olha, Nossa Senhora, se me puder ajudar agora, é a altura ideal. E curioso que o guarda-redes defendeu o penalti. Espetacular.
E depois há outro penalti passado uns 15 minutos e eu aí olhei para a Santiago e disse: Nossa Senhora, já não posso abusar, já não posso pedir, mas se me puder ajudar, ajude. E caso curioso, o penalti vai para fora. E a poucos minutos do fim nós ganhámos, fizemos o gol 2-1 e fomos para a Europa. E eu dizia assim, provavelmente foi... mas foi porque eu falei, foi porque eu pedi, foi porque... E então tornei-me naturalmente devoto do Braga e isso algumas vezes até me magoou com os cristãos que lá iam, que muitas vezes ouvia, porque sendo figura pública as pessoas diziam lá vem este aqui pedir para ganhar os jogos. Eu ia rezar com qualquer pessoa, como hoje rezo todos os dias, pelo menos uma vez por dia, rezo e peço a Deus e à casa de Deus, como eu costumo dizer, para não esquecer nenhum santo, eu digo sempre que Deus, Nossa Senhora de Fátima e todos os santos e santas da casa de Deus, para não me esquecer de nenhum. Isso tornou, faz-me bem, não me machuca, dá-me conforto, dá-me conforto. Eu sei que a vida não é assim, eu sei que a vida não é assim, sei que necessariamente acontecem coisas menos boas na nossa vida e isso é uma das coisas que eu luto com frequência. É saber que a vida não é só feita de coisas boas, a vida tem coisas más também, ou coisas menos boas que a gente tem de saber suportar com elas. E daí, entre dizer que o ateu não tem ninguém a quem agradecer na altura em que tiver de agradecer, eu tenho Deus, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Sameiro, e todos os santos e todas as santas da casa de Deus. E os desafios acontecem-nos para nos ensinar ou para nos punir? Muitas das vezes eles vêm disfarçados de, parece, uma certa punição. Parece que fizemos qualquer coisa de menos bom. Eu comparo isso muito com o futebol. Eu fui sempre muito clarividente nas derrotas, muito calmo, muito tranquilo, porque percebi que as derrotas, afinal, o que me estavam a dizer é que eu precisava de trabalhar mais, ou eu precisava de trabalhar melhor. Eu nunca vi numa derrota aquela. Eu nunca deixei de jantar por causa de perder um jogo. Porque senão perdia o jogo e perdia o jantar. Assim era só melhor perder o jogo. E percebi sempre que em cada derrota estavam-me a dizer que eu precisava de mudar alguma coisa e precisava de modificar e tinha que ser inteligente da forma como procurar o caminho da vitória. Os empates para mim, eu expliquei isto na apresentação do livro, os empates para mim serviam sempre como um fator positivo, que diziam 50% que eu estava certo, porque tinha empatado, e dizia 50% ainda há evolução, ainda há caminho para seguir, Manel. Manel, olha que ainda tens 50% de... Eu sabia que cada empate mostrava que havia evolução para seguir se eu fosse capaz de ser inteligente. As vitórias ensinaram-me exatamente isso e, portanto, as vitórias ensinaram uma coisa preciosa, que eu não saísse do meu habitat, do meu modo de ser, que era simples. Eu sei que ganhei porque provavelmente terei trabalhado o suficiente para ganhar. Mas sei que também sabia que cada vitória tinha durado aquilo. Que não podia viver eternamente os louros da vitória de domingo a pensar que no outro domingo ganhava outra vez só porque ganhou no domingo anterior. E a vida para mim funcionou sempre as mesmas coisas. Quer dizer, houve muitas coisas na minha vida que não foram boas. Eu não tenho problemas em dizer. Eu tive muitas dificuldades no início da minha carreira. Tive muitos clubes em que não me pagaram ordenados, não me pagaram, acabaram de pagar mais tarde, mas cheguei a estar 3, 4 e 5 meses sem receber ordenados. Cheguei a ter dificuldades em casa, cheguei a viver do merceeiro, junto da minha mãe, que me dava a comida para fiado para eu pagar no fim do mês quando recebia. Essas coisas todas foram coisas todas que mostraram que valia a pena lutar, que valia a pena viver e que a vida não é feita só de dramas e que não tinha muito tempo para estar a perder com dramas e tinha muito mais tempo para evoluir e para se ingrar. Eu percebi que naquele discurso, né, que fez lá no lançamento do livro, o pilar da família foi sempre estruturante no meio de tudo aquilo que aconteceu
durante a sua carreira no futebol, enquanto profissional e enquanto treinador também. E há muitas pessoas, né, que se calhar esquecem-se um pouco deste pilar e eu gosto muito de salientar a dedicação às vezes que nós temos aos filhos, né? Temos ali um período, na minha opinião, eu tenho duas filhas, o Manel tem dois filhos e eu acho que nós não temos uma segunda oportunidade de podermos viver a primeira infância dos nossos filhos e acho que é muito importante que a gente faça a gestão da nossa vida em função dessa presença, né? Nos primeiros 10 anos de vida. E o Manel sempre teve essa lucidez de, ainda há pouco falava nos três grandes, que eles podiam, de certa forma, desequilibrar essa balança. Mas isto aconteceu naturalmente, foi algum episódio que lhe tivessem alertado, porque hoje nós temos acesso a informações que na altura não existiam. Nós temos um telemóvel que até dá para telefonar, dá para consultar tudo. E dá para consultar, só, como eu costumo dizer, só não é bom pai, bom chefe de família ou bom cidadão quem negligenciar e não procurar essas informações. Mas no seu tempo, não é? Falando assim, era mais difícil, não havia tanta literatura, ou o acesso a ela se calhar era mais condicionado. Até o ensino não era E o ensino, de onde é que veio essa lucidez de pá, e bem levar. vida, da vida. Vamos ver. Eu, quando casei, tinha necessariamente que ter um casamento bom. Eu namorei 8 anos, nós namorámos 8 anos, tivemos tempo para perceber o que é que significava o casamento. E na altura fiz um pacto com a família. 10 de abril de 1967, eu fiz um pacto com a família de que a família estaria sempre à frente de todas as coisas que eu pudesse conquistar, porque o que eu iria conquistar era o trabalho da família que iria conquistar. E eu não poderia ser tão bandido ao ponto de subir na vida, esquecer de quem me ajudou a subir na vida, que foi a família. Felizmente tenho dois filhos fantásticos. Eu costumo dizer, a minha mulher deu-me o maior seguro de vida que pode existir. Na altura não havia seguros, que foram dois filhos que fazem tudo para. Não é que eu preciso, mas preciso sempre, preciso do amor deles para me dar tudo. Não há nada que se eu espirrar, os meus dois filhos ficam preocupados de dizer que o pai tem uma pneumonia logo, epá, logo uma dor de cabeça. Entretanto, eu terminei a carreira quando quis terminar a carreira e terminei a carreira sem dizer nada a ninguém. Sozinho, nem partilhei à família. Decidi que no dia em que fiz 40 anos de treinador, nesse dia deixei de treinar. Não foi por não ter convites, não. Eu tinha tido um problema que me abalou, não muito, mas abalou-me o suficiente. Eu tive um cancro. Eu tive um cancro na altura e sinceramente só eu é que posso qualificar e fiz os possíveis para que a família não se apercebesse disso, depois apercebeu-se mais tarde. Mas tive sempre um cancro a rir, que Deus me perdoe, que Deus me perdoe. Aliás, quando contei aos jogadores do Viseu, eu contei-lhes de uma forma engraçada, porque eles olhavam para mim e diziam: Mister, você tem uma cara diferente. Eu dizia: não, é igual, é a mesma coisa. E eles sentiam que havia alguma coisa, e um dia disse-lhes: ah, pá, é um amigo que anda comigo, vai comigo tomar um pequeno almoço, almoça comigo, dorme comigo, já dorme comigo e com a minha mulher e tudo. É pá, é uma confusão. Mas esquece, amigo, é um cancro. E nesse dia decidi deixar o futebol, porque eu tenho um pouco mais de um ano que o Jesus está a trabalhar, eu podia estar a trabalhar, tive convites, no ano passado tive convites para ir para a Ásia. E eu disse, não, a carreira não é a melhor de todas em Portugal, mas é uma carreira bonita de que eu me orgulho, e está na altura de eu acabar sem dramas, sem ter que ouvir no estádio, vai para casa, que estás velho, e não sei o quê, estás a dormir no banco. Eu sei que isso ia acontecer, e eu digo assim, não, está na altura de fazer. E tive uma coisa engraçada, é que o meu próprio filho, o Hugo, o mais velho, que é empresário de futebol, um dia eu vim a saber disso através de um outro empresário, o meu filho andava a pedir aos colegas dele para não me arranjarem trabalho, porque ele não queria que eu trabalhasse. Ele disse-me assim, ó pai, eu não quero, eu estou aqui para ti, eu não quero que tu trabalhes.
E todas estas coisas foram marcando na vida. É claro que tive vontade de rir e depois perguntei, que história é essa de o pai não pode trabalhar? Pai, lá estás tu com coisas, não sei o quê. E então deixei a carreira naturalmente, sem fazer nada, sem fazer ondas, sem manifestar que estava aborrecido ou não. Hoje tenho o privilégio de ser provavelmente dos treinadores mais felizes por ter andado no futebol durante 40 anos, como treinador, mais 15 como atleta, e grato acima de tudo, que é tal coisa que eu dizia, muito mal seria eu se agora não tivesse gratidão para agradecer aos meus amigos, às pessoas que me suportaram, aos que falaram mal de mim, aos que disseram que eu não seria capaz, e esses foram os mais importantes. Aqueles que me diziam que eu não era capaz de vencer, eu dizia sempre: vou trabalhar contra vocês e vou demonstrar a vocês que eu fui capaz. E, portanto, é tudo. Não foi tudo um mar de rosas, não foi tudo Claro. um mar de rosas. Basta recordar que o meu primeiro jogo como treinador eu perdi por 7-1. Era logo motivo para ficar desiludido. E as pessoas, os dirigentes, os presidentes, os meus jogadores, foram tudo gente muito boa para mim. Eu digo sempre, eu passava mais tempo com eles praticamente do que passava com família, Claro. daí o tal ditado, se eu chegasse mais longe a outros clubes, eu sabia que tinha que chegar ao estádio às 7 da manhã e tinha que sair às 10 da noite. E quando chegasse a casa, os meus filhos estavam a dormir e se calhar eu nunca iria provar a refeição em casa porque comia fora, tinha que almoçar com o engenheiro não sei quem, com o doutor não sei quem, reuniões para aqui, reuniões para ali, e a família ficava para terceiro plano. Assim nunca aconteceu, a minha família andou sempre comigo, fiz questão de a levar sempre comigo, porque sabia que os caminhos que ia enfrentar no futebol eram perigosos. E ir a um bar hoje, ir amanhã ir a outro bar, e depois ir com um jantar de amigos, e depois não sei quem, não sei quem, poderia fazer com que eu, se não fosse mentalmente forte, caísse por outros caminhos e desprezasse totalmente aquilo que era a minha profissão. Claro. E isso eu digo sempre. Eu nunca fui treinador, nunca fui, não vale a pena, teimaram muito. A minha profissão foi ser treinador. A minha profissão podia ser eletricista, talhante, uma coisa qualquer, padeiro, carpinteiro. A minha profissão foi treinador de futebol. Eu não fui treinador de futebol. Da mesma forma que digo com facilidade, quando e ainda hoje me chamam, ainda hoje ouvi isso, é pá, você é mestre, pá, você é um mestre, ó mestre, pá. Eu digo, pá, eu sou o eterno aprendiz, ainda tenho muita coisa para aprender na vida. Quando me dizem, por exemplo, que eu sou um contador de histórias, eu não sou um contador de histórias, muita gente utilizou isto no aspecto pejorativo. Ele é um contador de histórias, é um lírico. Não são coisas que aconteceram na minha vida, são maneiras inteligentes como eu resolvi e escreveram parte da minha vida. Da mesma forma que agora, tendo aqui o Está livro aqui, aqui que está aqui, exatamente. eu digo às pessoas: epá, não façam por amor, não façam mais confusões, não venham agora a chamar escritor também, não venham dizer por ter um livro, eu sou escritor também. De maneira que isso é apenas representam 40 anos de vida, há outros 40, não, 34 para explicar, que é a minha infância, não vem bem explicar. Ainda agora falava com um amigo de longa data que encontrei há muitos anos, não o via, e vinha-lhe dizer: lembras quando a gente ia ao sindicato beber óleo de fígado de bacalhau e íamos àquele queijo amarelo que até tinha um sabor não sei quem, porque, olha, não era uma vila pobre, na altura era vila, os meus pais não eram ricos, felizmente andei sempre calçado, felizmente tive sempre comida em casa, não tive caviar nem champanhe, mas pelo menos café com leite havia. Pelo menos café com leite havia. E isso acho que é um bom exemplo para dizer às pessoas que aprendam a viver a vida, aprendam mesmo nos momentos negativos, aprendam provavelmente a palavra mais bonita do dicionário, que é perdoar àqueles que eu perdoo, sei perdoar e faço as questões de perceber, mas faço acima de tudo questão de ser bom naquilo que sou. Eu sei que não sou o melhor, eu sei que não sou o melhor, nunca fui o melhor, mas andei sempre perto dos melhores. Eu tenho algumas fotografias com
os melhores jogadores do mundo que encontrei no Dubai, fotografias de férias, e eu punha nas fotografias. Eu não sou o melhor, mas andei com os melhores. Tiro sempre fotografias com os melhores. Agora, sei lá, sei lá. Estou satisfeito com a vida que Deus me deu. Estou satisfeito com os amigos que apareceram na minha vida, as pessoas que me ajudaram muito, os meus adjuntos, os meus presidentes. Eu hoje peço-lhes desculpa a eles por aquilo que se fizeram comigo enquanto eu fui treinador, porque eu sou presidente do clube e sei que é muito difícil, mas é outra, digamos que a vida continua e é outro ato desta peça de teatro, é o quarto ato ou o quinto ato desta peça de teatro que é a minha vida. Uma nova jornada. Nós estamos a chegar ao fim, Manuel, e como eu costumo fazer com todos os nossos convidados, aqui não vou saltar por cima desta parte que eu gosto muito. Não é difícil, não? Não é difícil. Ah, lá. É só um minutinho, e eu tenho aqui umas frases preparadas. Eu gostava que este terminasse com a primeira coisa que lhe viesse à cabeça. Pode ser? São poucas frases, são aqui umas 6 ou 7 frases só. E é o desafio, é um desafio lendário. Portanto, eu inicio a frase e depois o Manel termina. Pode ser? Pode, Então bora vou lá. tentar. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, diria a mim mesmo: Casava outra vez com a mesma mulher e a mesma família. o melhor conselho que já recebi foi: Ser simples. quando preciso de clareza, eu. Ouço os amigos. A minha maior inspiração é É a minha família, claramente. algo que poucas pessoas sabem sobre mim. É Que sou suficientemente maluco para continuar a sorrir com a vida. o meu maior medo é. Que os meus amigos e a minha família me abandonem. E para terminar, a minha definição de sucesso é. A minha Definição de sucesso é. é ser simples. É tão simples quanto isso. Epá, Manel, muito obrigado. Muito obrigado por Eu é que esta agradeço muito partilha. e digo sempre como comecei. É bom que é uma alegria íntima que só eu é que posso qualificar e quantificar. Vocês lembraram-se de mim. Eu estava em casa, pediram para mim falar de mim e eu digo, mas outra vez falar de mim. Mas é muito bom quando as pessoas, quando eu sinto que as pessoas se recordam de mim e que gostam de falar comigo e que gostam de me ouvir, e se eu puder ajudar os outros ou se dar conselhos aos outros, acho que a minha missão agora é partilhar com aqueles que precisam os conhecimentos que eu tenho. Eu só queria deixar, porque ele tem estado aqui connosco, não é? Quem tiver a ver aqui o nosso podcast, nos comentários irá estar o link de acesso para que vocês possam adquirir este exemplar, que é um bálsamo de histórias, não é? Histórias reais de vida que nos ensinam muito e eu tenho aprendido bastante ao longo da vida e com os melhores, como você tenta estar perto dos melhores, também eu tento estar perto deles. E obrigado pela sua dedicação, pela sua inspiração e pelo seu entusiasmo. E agora sim, você diz que não é nenhuma lenda, mas a partir de hoje você já é lenda, porque com muito gosto que nós premiamos e entregamos aqui o nosso ícone, né, do nosso podcast lendário. Portanto, a partir de hoje já pode ser uma lenda. Isto só vem acrescentar a amizade que eles têm para mim. Eles têm sido muito úteis à minha vida, porque hoje eu posso dizer que eles continuam a ajudar-me de uma forma diferente, agora por ser presidente do clube. Isto vem só juntar a amizade que eu peço que eles nunca acabem com ela, porque eu não vou acabar de certeza absoluta. Mas a partir de hoje já é lenda, está bem? Agora quando o encontrarem na lenda, agora já não dizem o Mister, agora dizem a lenda Manuel Cajuda, porque já é lenda. Pá. Lenda e lenda é quase a mesma coisa. Pronto, mas fico satisfeito. Olha, Manel, muito obrigado. Foi um gosto enorme tê-lo aqui. Espero que lá em casa as pessoas tenham desfrutado tanto quanto eu desfrutei, que sou privilegiado de estar aqui a tentar sugar ao máximo de informação positiva para inspirar pessoas. Essa é a nossa grande missão. Se estiveres a ver este podcast, pá, faz-me 3 coisas, por favor. Primeiro, subscreve o canal.
Segundo, deixa um comentário aqui o que é que tu achaste, quem é que merece ver este podcast também, quem é que gostavas de ver deste lado sentado a falar e a trazer à luz da vida a transformação que foi viver uma vida lendária. E faz um like, um simples like, para a gente perceber que estás aí, que estás a gostar daquilo que nós fazemos deste lado. Voltamos no próximo podcast. Tchau. Obrigado. Obrigado, Igor. Oh!